Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com você? Saudade, hein? De se reunir na igreja. Eu estou aqui na igreja nesse momento. Confesso a você que o coração apertou quando entrei na igreja. Fui caminhando pelos bancos vazios, silêncio. Cheguei lá na frente no púlpito, parei ali, me assentei nos bancos, fiquei olhando. E eu fui vendo cada um, assim, sabe? Porque eu sei onde senta todo mundo. Né? Eu sei onde senta todo mundo. E doeu um pouco, sabe? E me veio à mente algo assim, uma frase me veio à mente na hora que eu pensei assim: a igreja são as pessoas, não é o prédio. O prédio, ele está aqui para promover esse encontro entre as pessoas e Deus, mas a igreja são as pessoas. Estou aqui, nesse local que foi construído a tanto custo, tanto sacrifício, cada um de vocês, e vocês não estão aqui, então não tem culto, né? Mas vai ter a palavra de Deus chegando até você, tá? Durante todo esse tempo aí, vocês aproveitaram bastante tantos cultos de tantas igrejas maravilhosas que tem no país, e agora eu quero pelo menos a cada sábado estar aqui trazendo uma mensagem para nós, tá? E nós vamos refletir na palavra de Deus. O tema de hoje, o título de hoje, do sermão de hoje, é uma pergunta provocativa, tá? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Vou deixar no ar para você responder isso daí. Você imagina você chegar num velório, semana passada eu fiz 2 velórios. Você imagina você chegar num velório e dizer para as pessoas que ficaram da família e abrir Romanos 8, 28 e dizer: fique tranquilo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É no mínimo uma deselegância, no mínimo uma falta de sensibilidade. Tem hora que é melhor ficar quieto, silêncio, por mais que você creia no que a palavra de Deus está dizendo. Mas é melhor ficar, não falar esse tipo de coisa. Não faz bem, sabe? Nessa hora chora junto. Então eu pergunto para você: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? A gente vai meditar nisso, tá? Que eu acabei de falar, na palavra de Deus, mas antes eu quero te chamar e convidar para a gente orar. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, nosso bondoso Pai, nós não entendemos todas as coisas, nem precisamos, mas uma coisa já está claro para cada um de nós: o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem, e nós confiamos no Teu agir e como Tu controlas as nações. Nos entregamos ao Senhor nesta manhã de sábado e Te pedimos, Senhor Deus, que nesse momento, ao abrirmos a Tua palavra, ela alimente a nossa alma, que tem sede de Ti. Fala conosco, Senhor, por favor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Romanos 8, 28, você conhece, né? Pega a Bíblia, porque hoje a gente vai caminhar pela Bíblia, viu? Vamos andar bastante em vários textos da palavra de Deus. Então, pega a Bíblia aí nesse momento, Romanos 8, 28. Achou aí? Vamos lá. Alguns de vocês dizem: pastor, é muito rápido, fala muito rápido, né? Gilmara, pastor, fala mais devagar. Tá bom, então. Estou esperando você achar a tua Bíblia aí. Romanos 8, 28, você conhece. Achou? Vamos lá? Romanos 8, 28 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está aí, na palavra de Deus. Sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto. Está aí, Paulo disse isso. E nós acreditamos na palavra de Deus. Aí você diz assim: eu já falei da morte, né? E aí você pensa assim: tá, pastor, então você quer dizer que uma catástrofe como essa, uma pandemia dessa, vai contribuir? Como? Tem uma outra versão da Bíblia que eu gosto muito e que ela traduz esse texto de uma outra maneira, tá? Olha como é que ela traduz. Eu estou lendo aqui, tá? Eu tenho um papel aqui diante de mim, eu estou lendo ela. Diz assim, ó: sabemos que Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Opa, deu uma clareada, certo? Deus age por meio de todas as coisas. Ou seja, Deus não perde uma situação. Mesmo a mais catastrófica de todas, Deus está ali agindo para poder produzir o bem na vida das pessoas. Então esse texto fala da capacidade sem igual que Deus possui
de tirar o bem até de situações catastróficas. Deus tem essa capacidade sem igual. No meio de uma situação terrível, Ele tira algo de bom. E já que estamos vivendo uma situação bem terrível, eu queria achar exemplos na Bíblia disso e que lições o povo tirou naqueles momentos de grande catástrofe, de grandes situações bem complicadas. O que o povo aprendeu? E quem sabe Deus pode falar contigo por meio dessas situações aqui. Eu creio nisso, eu orei por isso, e eu creio que Deus pode falar contigo. Nós vamos ler na Bíblia 5 episódios, tá bom? E tirar lições desses 5 episódios rapidamente aqui para cada um de nós. O primeiro episódio de todos está lá em Gênesis 45. Abre lá a tua Bíblia, Gênesis 45. Eu queria que você gravasse uma frase hoje, enquanto eu acho aqui, ó, Gênesis 45. Grava essa frase aí, ó. As crises sempre purificaram o povo de Deus. Sempre as crises acabaram beneficiando o povo de Deus. E nós estamos no meio de uma grande crise. Então, Gênesis 45. Primeiro quero falar da história de José no Egito. Lembra do garoto lá, sonhador? E que os irmãos venderam ele, foi para o Egito e tal. E aí, num dado momento, uma fome terrível, uma escassez de alimento, pegou o mundo todo conhecido, o mundo próximo daquele local ali, daquela região naquele momento. E essa fome vai chegar também lá na casa da família de José. Jacó, suas esposas, seus filhos, e vai chegar lá para eles também a crise, né? E o que essa crise vai acabar provocando na vida deste povo ali, que era o povo de Deus, naquele momento, né? Primeiro você precisa entender que a família de Jacó era uma família totalmente assim perturbada, né? Jacó teve um casamento terrível, foi enganado, Jacó foi um enganador e que depois passou a ser enganado. Então, um opressor que depois se tornou oprimido. Normalmente o oprimido se torna opressor, mas aqui foi o contrário. Jacó começou oprimindo e depois foi opresso também pelas pessoas. E o Jacó foi enganado pelo sogro, passado para trás no trabalho. O Jacó fez coisa muito errada, passou para trás do seu irmão e tantas outras situações também. O Jacó não era graça. E o Jacó vai sofrer muito por causa dos seus erros. Perde a esposa que amava, ela vai morrer porque ela queria demais ter um filho, e quando tem Benjamim, ela morre, e o Jacó perde a alegria da vida, o Jacó se torna um homem amargo, triste, e a situação vai ficar muito pior quando vão dizer para ele que o seu filho amado, José, morreu. Era uma mentira dos seus filhos, mais uma vez está aí, Jacó sendo enganado agora pelos filhos, e Jacó vai viver uma vida triste, infeliz, daí por diante. Já era dura a vida dele, vai continuar sendo e vai ser terrível. A família toda destruída, os filhos fazendo coisas erradas na região, até que uma crise terrível de alimento vai forçá-los a tomar algumas medidas e vai resultar em algumas bênçãos. Você achou aí Gênesis 45? Gênesis 45, o verso 25. Os filhos de Jacó já foram ao Egito e estão voltando agora com uma boa notícia, de que José está vivo. Acompanhe esse relato, ele é lindo. Acompanhe esse relato. Eu amo esse relato aqui. Então vamos lá, Gênesis 45, o versículo 25 em diante, diz assim: Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Presta atenção agora. 45, continuação do 45. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Jacó tinha sido tão enganado por esses filhos aí, por tanta gente, que Jacó falou, é mentira. Mas o coração paralisou naquele momento. Verso 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. O coração estava parado, agora voltou. Alegria invadiu o coração dele. E o verso 28, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra.
O homem está cheio de ânimo agora. O homem está cheio de ânimo. Aí você vai no capítulo 46 ainda. Vamos continuar lendo do verso 1 ao verso 5. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía. E veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Olha que cena linda vai acontecer aqui agora. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Deus leu e Deus percebeu o coração de Jacó. Ele estava indo, mas estava indo com medo. Será mesmo? Tinha medo no coração. E naquele momento Deus fala com ele em sonhos. Deus já falou contigo e comigo também em sonhos, na verdade? Advertindo a gente. E Deus fala: não tenha medo, Jacó. Pode ir. Pode ir que eu vou fazer você prosperar lá. E você vai voltar. E quem vai fechar os teus olhos será o seu filho José. Aí ele levanta animado e vai. E agora o encontro dele com José e com o faraó. Está preparado? Gênesis 47, do versículo 7 em diante, tá bom? Versículo 7 até o 12, diz assim, ó. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Eu gosto de algo que vai acontecer aqui agora, tá? Olha a pergunta de Faraó para Jacó. Verso 8. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações, né? Para lá e para cá, são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabelecera seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Antes aqui já havia acontecido o encontro de Jacó com seu filho José. Você imagina a cena, né? Meu Deus, ele abraça, chora de alegria, um choro de alegria. Já chorou de alegria? O choro que traz prazer, né? Emoção, uma euforia gigantesca. E agora o José vai levar ele para conhecer Faraó. E quando chega lá, Faraó fala assim: quantos anos você tem? E o Jacó diz assim: meus dias foram poucos e maus. Ele compara a vida dele com a vida dos pais, né? Isaac, Abraão, e ele fala: meus pais viveram muito mais e viveram muito melhor. E meus dias foram pesados, penosos. Meus dias não foram nada simples. Tenho sofrido bastante. 130, mas parecia que tinha 250. Você já viu gente que parece que nasceu para sofrer? Dura essa frase, né? Dura essa frase. Mas tem gente que sofre demais. Todos nós sofremos, tá? Todos nós. Mas tem gente que é o tempo todo. Jacó foi um desses. Jacó foi um desses. Em grande medida, por causa dos seus próprios erros, consequências dos pecados. Mas muitas vezes não. Pelo fato de estar nesse mundo mesmo de pecado. E aqui agora você percebe Deus abençoando este povo. Duas coisas pelo menos esse povo recebeu aqui de Deus no meio dessa crise terrível. A crise reuniu a família novamente. Famílias separadas, mesmo vivendo debaixo do mesmo teto. Mulheres, muitas vezes, e agora já estou falando para você, nessa nossa atualidade aqui, para você e para mim, mulheres que são viúvas de maridos vivos. Filhos que são órfãos de pais vivos. Vivem debaixo do mesmo teto, mas não têm intimidade. Será que Deus não está se aproveitando dessa situação terrível da pandemia para unir novamente a sua família? Deus trouxe também prosperidade financeira para aquele povo. Eles vão se estabelecer ali, vão prosperar e muito, e muito. Tanto que vai surgir um novo faraó e vai perseguir esse povo, que quando chega a época de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 1, 2 em diante lá, e vai perseguir o povo porque o povo está muito próspero. Então veja, no meio daquela crise
Aquela crise purificou o povo de Deus. O abraço de José nos irmãos, selando a paz entre eles morrendo de medo. José falou, não, eu perdoo vocês. Eu percebo agora, diz José, que não foi vocês que me venderam para o Egito. Foi Deus que estava me mandando para cá para garantir a continuidade do nosso povo. Você percebe? Então, nesse primeiro exemplo aqui que nós lemos, aquela adversidade tremenda reuniu novamente a família. Será que Deus não está querendo reunir tua família novamente, trazer intimidade? Abre o coração. Esses dias eu estava lendo um livro à noite com a minha esposa e eu parei para perceber que fazia bastante tempo que a gente não fazia isso. Estou tendo mais tempo, e como estou tendo mais tempo para brincar com minha filha, que eu nunca tive antes. Minha esposa tem que ficar dando aula online, preparando material, e eu saio por aí com a minha filha o dia todo, brincando com ela, e a gente fica dentro de casa, tem que inventar, tem que ter uma criatividade. Minha filha acorda às 6 e pouca da manhã, 220, não para até às 8 da noite, olha... Estou torcendo, eu encontrei o Sebastião, o diretor da nossa escola, falei, abre logo essa escola, rapaz, tem que mandar minha filha para lá ou para qualquer canto. Brincadeiras à parte, a gente tem que aproveitar para crescer. Será que Deus não está te chamando para crescer financeiramente também? Pastor, que é isso, pastor? A gente está aí com medo de perder o emprego. Sim, eu sei bem como é que é, querido. Você pensa que isso não me atinge também? Atinge também. Já atingiu parte do salário aí, já atingiu. Mas quem sabe Deus está chamando a gente com uma reflexão para abandonar o supérfluo, para saber onde investir, para poder investir no banco do céu, ser fiel a Ele, não é verdade? Jesus falou para a gente investir no banco do céu, Sermão do Monte, lembra? Aqui é o lugar, Jesus falou, no reino dos céus, que ladrões não roubam, que a traça não chega. O segundo exemplo que eu quero te chamar é esse povo de Israel mais uma vez, lá em Deuteronômio capítulo 8. Vamos avançar? Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ver o povo de Israel e vamos aprender mais uma vez com esse povo, tá? Mais uma crise terrível sobre esse povo é quando o povo sai do Egito. E no capítulo 8, achou aí? Do versículo 1 em diante diz assim, achou aí? Vamos ler. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Presta atenção agora. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Presta atenção, verso 3. Ele te humilhou, Deus, tá? E te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus guiou aquele povo no deserto por 40 anos e agora Deus fala assim, recorda lá o que aconteceu naqueles 40 anos. Eu te humilhei e te deixei ter fome. Aqui é Deus, tá? Tremendo, né? Deus deixou o povo ter fome, sede. E aí ele diz para quê? Para que tu conhecesses melhor o teu próprio coração. Nesses momentos de grande crise, revela-se de fato aquilo que fora da crise não estava na superfície. As profundezas vêm à baila, sabe? E a gente percebe de fato quem nós somos. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 17, verso 3, diz assim, e a vida eterna é essa, Jesus está orando, né? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então veja, a vida eterna é essa. E um sábio grego disse assim, que uma parte da sabedoria da vida consiste em conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer também. E Deus nos leva por alguns desertos, por pandemias, por desempregos, por divórcios, pelo luto, por tantas outras situações, para mostrar para a gente o que há no nosso coração. Ele já sabe o que há, mas você e eu muitas vezes não. E só nesses momentos é que fica o essencial. E Deus então consegue
purificar a nossa vida nesses momentos. Nesse momento aqui, o povo de Israel, nesse momento de deserto, de solitude, né, de reflexão, eles perceberam que haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Haviam abandonado o mundo, mas o mundo não havia saído do coração deles. E nesse momento é que eles aprenderam no deserto a confiar em Deus. Aprenderam a depender de Deus. E aí então descobriram o tamanho de Deus. Deus fazia água brotar na rocha. Deus fazia então pássaros trazer comida para eles. E vinha o maná. O que é isso? A palavra maná significa o que é isso? É uma pergunta. O povo, o que é isso? É o pão do céu. Então, naquele momento de grande angústia, Deus ensinou para eles a dependência. Deus ensinou para eles que Ele era maior do que tudo aquilo. Perceba mais uma vez. Será que Deus não está chamando você e a mim para dependermos mais dEle, não do nosso emprego, e não da sociedade, não do presidente, e não da economia, mas aprender a depender dEle? O mesmo Deus do povo de Israel é o nosso Deus. Ele está querendo que você dependa dEle, que você acredite mais nele, que você confie mais nele. E talvez em outras situações a gente não aprenderia. Então Deus permite uma pandemia dessa para que a gente possa crescer. Terceiro episódio, ainda o povo de Israel. Eu queria meditar com você no livro de Daniel, capítulo 1. Abre lá, Daniel, capítulo 1. Acha aí, Daniel. Daniel, olha aqui, achei o livro de Daniel, capítulo 1. Achou aí, Daniel, capítulo 1? Abre tua Bíblia. No capítulo 1 de Daniel, versículo 1 em diante, diz assim, ó: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Vou parar por aqui. A gente conhece os 3 amigos de Daniel mais pelos apelidos que foram dados, nome de deuses pagãos, do que pelos nomes deles mesmos, de fato, né? O nome hebraico. A gente conhece mais por Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Mas é Ananias, Misael e Azarias. Aqui diz que Deus enviou Nabucodonosor. Foi um instrumento de Deus para tirar daquele povo que profetas, reis e sacerdotes não conseguiram em centenas de anos. Por centenas de anos, aquele povo de Israel foi chamado a atenção. Prosperava, caía, levantava, prosperava, caía, levantava, se arrependia, mudava de vida, Deus abençoava, e nada de mudar as velhas práticas. Principalmente a prática da idolatria. Principalmente a prática da idolatria. Aquele povo era idólatra demais. Construíam santuários para um, para outro, e também para Deus. Veja, o povo de Israel nunca viveu assim chegou ao ponto de uma apostasia total, toda apostasia é total, mas você entende o que eu estou querendo dizer. Eles não abandonaram a Deus. Eles queriam Deus e queriam outros também, outros deuses, entende? Ok, eu sirvo a Deus, mas sábado à noite eu faço ali do meu jeito. Mas sem problema, sábado de manhã eu estou na igreja. Não tem gente assim? Não é o seu caso, mas tem gente que é assim. Sábado de manhã está aqui na igreja. Sábado à noite está pelos caminhos aí errados de Satanás. Não é o seu caso, eu sei disso. Mas tem gente que é assim.
E esse povo de Israel foi assim durante centenas de anos. E chegou uma hora que Deus disse, não está funcionando. Os profetas, grandes homens de Deus, tentaram advertir. Reis maravilhosos como Josias, Ezequias. Teve reis bons em Israel. Tentaram de todo jeito, destruíram, tal. Daqui a pouco voltava. Falou, quer saber? Só tem um jeito. Enviou um exército terrível. Massacrou as crianças, as grávidas, os velhos. Destruiu Jerusalém. E aí você pensa assim, é o fim do povo de Deus. Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aqui surge Daniel e seus 3 amigos. E lá no meio daquele paganismo todo, no palácio do rei, Daniel e os amigos dizem assim, não vamos se contaminar. Tem gente que cresce no meio da adversidade. Será o seu caso? O meu caso? Estamos vivendo um período de grande adversidade, querido. E é nesse momento que Deus nos chama a um compromisso firme com Ele. Aproveita esse momento para crescer, para abandonar essas idolatrias. Dificilmente alguém hoje se ajoelha diante de uma estátua, né? Nem os católicos querem mais isso. Poucos ainda vão lá, se ajoelham diante de Santo Antônio, Santa Maria e tal. O povo não quer mais saber disso. Mas tem muita gente se ajoelhando diante do Deus sucesso, do Deus sexo proibido. São tantos deuses falsos que tem por aí, o Deus dinheiro, né? Quem sabe agora Deus vai purificar a nossa vida desses deuses falsos aí. Onde está o sucesso? De que vale o sucesso nesse momento de coronavírus? Cadê os artistas famosos? Cadê o futebol? Cadê a idolatria dos esportes? Tudo se perdeu. Estão no mesmo nível que nós, pessoas simples e comuns. Você percebeu que Deus está mostrando para o mundo inteiro? Que tudo isso é bolha de sabão? É bobagem. Então aproveitemos para crescer nesse momento, meu querido irmão. Vamos crescer, abandonar a idolatria. Aconteceu algo tremendo nesse povo daqui em diante. Você não verá mais daqui para frente, na história do povo, depois desse cativeiro, você não vai ver mais aquele monte de idolatria. Sabia disso? O povo de Israel vai aprender de uma vez por todas, de modo duro, severo, aprenderá a respeitar a lei de Deus. Aqui não é só Daniel e os amigos, não. Você vai lembrar de muitos outros, Ezequiel, tem aí também a própria Esther. Uma vai virar, depois vai entrar o novo reinado, né? Dos Medos e Persas. Uma vai virar, inclusive, a esposa do rei. Olha, o povo de Deus prosperou, querido, naquele momento ali, sabia? O povo de Israel prospera. Tanto que quando tem o decreto para eles voltarem, a lista é bem pequena, o povo não quer voltar, porque o povo se tornou próspero financeiramente lá na Babilônia. Mais uma vez, um exemplo de prosperidade financeira. No meio da crise. Eu estava falando com um amigo há algumas semanas, né? E eu disse para ele assim, quando voltar tudo normal, alguma coisa aí é para ficar de olho aí, que alguns negócios vão prosperar mais que outros. A gente não entende tanto assim de negócio. Tem irmãos aí, Lumar e outros, que entendem mais. Pode pedir conselhos para eles aí. Mas alguns investimentos serão melhores que outros. É hora de você prestar atenção. Quais serão os serviços mais essenciais? Não será hora de mudar de profissão? De mudar de trabalho? Vai abrir outras oportunidades. Se fecharão algumas, abrirão outras. Ao invés de você ficar lamentando aí, né? Enquanto uns choram, tem um texto famoso, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Que Deus te dê sabedoria para você saber o que é que a sociedade vai precisar. O mundo está mudando. Eu estava vendo ontem. O mundo está mudando. As lives aí dos artistas famosos. Teve uma dupla sertaneja aí, não os conheço. Nunca ouvi falar ontem, vi o vídeo, e eles tiveram uma live aí esses dias aí, de um show deles, teve 3.400.000 pessoas assistindo. O mundo está mudando, querido. E agora? As casas de shows vão quebrar? Eles já arrecadaram milhões e milhões para ajudar aí no combate ao coronavírus. Estão fazendo live de casa, as pessoas estão em casa, comendo pizza ali, bebendo, dançando e tal. Eu vi o vídeo. E aí? Eu, por exemplo, nunca tinha feito vídeo para pregação, é a primeira vez. É Deus falando, cutucando, né? Porque essas ferramentas já estavam aí há muito tempo. É Deus falando, pastor Antônio, acorda, o mundo agora também funciona assim. Já já a gente volta a se reunir aqui. Mas eu acredito que isso aqui é um caminho sem volta na minha vida. Eu preciso agora aprender a lidar com isso. E não é fácil não, viu? Eu fico aqui todo sem jeito aqui na frente disso aqui. Mas a palavra de Deus está chegando ao teu coração, né? Nesse
nesse povo aqui vai surgir nesse período, um tal de Neemias, anos depois, e ele volta para reconstruir a cidade, e quando ele volta para reconstruir Jerusalém, encontra os muros todos derrubados lá, e ele vê o povo quebrando o sábado, a lei de Deus, comercializando, e ele vai dizer assim, não foi por isso que a gente foi parar no cativeiro? Vocês são loucos? Querem passar por isso de novo? Aprenderam a lição. E ele acaba com a quebra do sábado ali do povo. E esse povo agora passa a respeitar a lei de Deus. Lá na frente, quando Jesus chega, vai ter um exagero disso aí, né? Seres humanos desequilibrados, né? A gente ou vai para um lado ou vai para o outro. E eles começam a tornar a lei de Deus, centenas de anos depois, um fardo. Mas durante bastante tempo eles cresceram na guarda, na obediência à palavra de Deus, né? Um quarto exemplo, penúltimo, que eu queria dar para você, está no livro de Atos. Abre lá agora o Novo Testamento, capítulo 8 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Você há de lembrar de que Jesus ordenou os apóstolos a irem por todo o mundo, certo? Mateus 28. Ide, portanto, pregar a todas as nações, então, né, estarei convosco e tal, para pregar em todos os lugares, até os confins da terra, e então virá o fim. Só que o povo se acomodou em Jerusalém. É tão bom ficar ali, né? A gente não faz diferente também, não. A gente fica nos bancos da igreja tão confortável, tantos bairros em Itajaí precisando receber uma igreja, mas a gente fica aqui, é tão legal, tem uma banda, tal, tão legal estar ali na nossa igreja, eu cresci ali. E Deus, às vezes, sacode esse nosso momento para trazer um crescimento para todos nós. É o que acontece em Atos 8. Um pouco antes, o povo vai escolher no capítulo 7, capítulo 6, na verdade, vai escolher 7 diáconos para ajudar na questão ali que estava complicando a situação dos apóstolos, né? As viúvas estavam recebendo menos, as viúvas que não eram nascidas em Jerusalém, mas que eram de outra origem, embora judias, mas de outra origem. E aí surge um burburinho, está tendo favorecimento daqui, favorecimento de lá e tal, e o apóstolo Pedro diz, olha, nós vamos continuar orando e pregando, esse é o nosso papel. Escolha aí gente aí, escolheram 7 diáconos, entre eles um tal de Estevão, e esse Estevão vai ser preso, você lembra, no capítulo 7, e a gente vai terminar com ele, tá? Vai ser o último exemplo aqui, mas agora só para relembrar, ele vai ser preso, morto, né? E depois da morte dele é o que acontece aqui no capítulo 8, tá bom? Então vamos ler capítulo 8, de Atos, de 1 a 8. Olha o que diz. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Olha o verso 4 em diante. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Você vê só o que está acontecendo aqui? Verso 5. Visto? As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías, verso 29. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Até aí. O povo estava satisfeito em Jerusalém, não queria sair dos bancos confortáveis, da pregação de Pedro, da pregação de Tiago, da pregação de João, do povo do Pentecostes. E já tinha passado anos aqui, tá? Aqui já era anos que Jesus já tinha ressuscitado. E o povo não estava obedecendo a ordem de ir por todos os cantos pregar. Então Deus falou, ok, vou ter que usar uma medida dura. E vem um tal de Saulo, que vai se transformar em Paulo, que vai tomar o lugar de Estevão, né? E assola a igreja. E o povo sai, fugindo. Olha, nós estamos em casa, né? Presos aí nesse período de quarentena.
Mas a gente não sabe o que é sair fugindo sem poder pegar quase nada dos pertences, ir embora, abandonar toda a tua vida, né, tua casa. Imagina a situação. Como muitos estão enfrentando hoje ali, na Síria e em outros lugares mais. Né? A gente não sabe o que é isso. Mas ok. E aí eles saem correndo. Só que ao eles saírem, a Bíblia diz que eles saem pregando. Por onde vão passando, vão pregando. E a mensagem, igual fogo, se espalha. E aqui dá ênfase num cidadão chamado Filipe, que é um dos 7, tá? Dos diáconos, assim como Estevão, ele é um dos 7. Estava lá cuidando do quê? Da marmita diária do povo, entregando a comida para a viúva, colocando em ordem a coisa e tal. De repente, o que acontece com ele no meio da perseguição? Se torna um grande pregador, um grande orador. E sai pregando por tudo quanto é lugar. E vai inclusive num lugar que ninguém queria ir, na Samaria. Aí depois dele, se você continuar lendo aí, vai dizer que Pedro aparece lá e vai estabelecer uma igreja. Não é? Eu queria dizer uma coisa para você. Muitas vezes os apóstolos levam o crédito pelas igrejas que foram fundadas em tantos lugares no mundo. Mas quem fundou aquela igreja ali na Samaria não foi Pedro. Quem fundou ali foi um tal de Filipe, que era diácono. Sabe? Mas quem levou a glória foi Pedro. Ok? Para Deus isso não importa. E creio que nem para Pedro isso importou. Mas sabe que muitas vezes o pastor da igreja, o missionário, aquele que prega, aquele que canta, né? Muitas vezes é ele que corta a fita no dia da inauguração da igreja. Mas, na verdade, quem está fazendo boa parte desse trabalho aí são os diáconos. Né? E eu uso diáconos aqui entre aspas, ou seja, para falar das pessoas comuns da igreja. É você que está mandando o estudo bíblico agora online para o seu vizinho. É você que manda o convite da Semana Santa. É você que eu estou vendo no grupo ali, dando estudo bíblico online. É você que entende que no meio de uma perseguição, Deus está nos chamando para sermos missionários. Deus corrigiu a rota daquele povo. O Filipe, inclusive, o Espírito Santo vai chegar e falar assim: dispõe-te, Filipe, disposição, quero te levar para outro lugar. E leva ele para outro lugar. E ele vai até aquele lugar. E quando ele chega lá, tem um homem, um alto oficial, tá? Lendo o livro de Isaías sem entender nada. Está lá lendo o livro de Isaías. E o Filipe aproxima-se da carruagem. Imagina o Filipe, ele se aproximando da carruagem e fala assim: ô querido, você está entendendo aí o que está lendo? E o rapaz fala: rapaz, não estou entendendo nada. Pode me ajudar? O relato vai terminar com o Filipe batizando ele. E depois que Filipe batiza ele, diz que o Espírito Santo arrebata ele, leva ele para outro lugar. E vai dizer o lugar que leva ele. E aquele homem segue o seu caminho feliz da vida. Será que nesse período de grande pandemia, onde a gente não pode mais estar nos reunindo na igreja, Deus não está chamando a você e a mim para abrir a Bíblia para os eunucos aí da vida? Eu tenho gente que eu nem conheço me chamando no privado aqui no WhatsApp, pedindo: pastor, o que está acontecendo? Explica para mim. Eu vi uma foto, e eu vou tentar postar essa foto aqui, de uma prateleira nos Estados Unidos. Um amigo me mandou, do Walmart, aquela rede de supermercados gigantesca lá. E na seção ali onde tem bíblias, coisas espirituais e livros, vazio assim, ó. Tem comida para todo lado. Tem panela, tem de tudo, em todas as prateleiras. Mas a prateleira das coisas espirituais estavam vazias. Deus provocando fome no coração do povo. E onde está o povo de Deus nesse momento? Está em casa com medo? Preocupado com os negócios? Será que Deus não está te chamando agora para ser o que nós deveríamos ter sido durante todo o período, antes da pandemia? Missionários. Nós estamos aqui com um propósito: pregar sobre a volta do Senhor Jesus, e então virá o fim. Querido, esse mundo, até duro falar isso aqui, mas ele não vai melhorar. A gente vai sair dessa crise, com certeza, mas outras virão. Esse mundo só vai melhorar de fato. Não é nem melhorar, ele será novo quando Jesus voltar. Para isso nós temos que pregar. E eu queria ir para o último ponto, né? Que eu já te falei, que foi em Atos 7. Esse aqui é um ponto negativo, tá? E eu vou terminar por aqui. Atos 7, você está aí, né, em Atos 8. Estevão está diante de uma banca examinadora. E Estevão começa a recapitular a história do povo de Israel. E quando Estevão está recapitulando a história do povo de Israel, e vai falando de tudo, como Deus se revelou e tal, e coisa. E quando chega no final do discurso, olha o que Estevão vai falar. Capítulo 7, eu queria que você lesse comigo o verso 51 em diante, tá? Capítulo 7, verso 51. Ele está terminando
o discurso dele, ele vai dizer assim, ó: homens de dura cerviz, cabeça dura, né? E incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Verso 54, não precisava nem dizer, né? Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. E Estevão vai morrer aqui, né? Apedrejado. Estevão disse assim: diante de tudo que aconteceu, da morte de Jesus, que abalou a nação, vocês continuam teimosos. Coração duro, vocês não mudam. Coração insensível e ouvidos fechados. Então eu preciso te dizer uma coisa negativa agora. E a gente aprende com o negativo, né? Nem todos despertam diante dos acontecimentos. Está aí uma pandemia acontecendo. Está ali, teve a morte de Jesus, Pentecostes, batismo do Espírito Santo, aleijado pulando, andando, gente sendo curada pela sombra de Pedro, e o povo estava o quê? Perseguindo o povo de Deus ainda. Como é que pode? Por que não se converteram? Coração duro. Queridos, nem sempre, tá? Eu queria que você entendesse que o crescimento ele não é automático. Crescer dói. Maturidade não é uma garantia, só porque você envelheceu. Eu vi uma frase um dia desses assim: os canalhas também envelhecem. Ou seja, tem gente que não muda só porque ficou velho. A pessoa pode ter envelhecido, mas não significa que ela amadureceu. Não é automático, não é uma garantia. Ah, quando eu tiver 60, 70 anos, eu serei sábio. Nem todo velhinho é sábio. Deveria ser, mas nem todo. E às vezes tem gente que é mais novo e aprendeu sabedoria. Então, amadurecer, crescer, dói. Tem gente que nesse momento não está aprendendo nada. Tem gente que não vai se tornar próspero agora. Tem gente que vai se tornar queixoso. Tem gente que vai abandonar a fé, tá? Tem gente que não está sendo missionário nesse momento. Tem gente que não está crescendo espiritualmente. Tem gente que não está vivendo com maior intimidade com a família. Tudo que eu falei antes aqui. E eu espero que isso não ocorra na sua casa. Você não. Você é um filho de Deus. Terminando, quero fechar minha Bíblia aqui agora. Ontem eu passei um momento de tarde, assim, de reflexão em minha casa, sabe? Deitado na cama. Tinha tirado um cochilo ali. E aí eu passei para refletir, sabe? E comecei a digitar as coisas, assim. E eu fui percebendo, com relação ao meu trabalho, eu precisava crescer. Sim, esse trabalho aqui, como pastor. Eu vi os defeitos, pelo menos alguns. E anotei ali. Com relação à paternidade também. Percebi que precisava crescer. Ao casamento também. Identifiquei algumas áreas. As minhas finanças. Verdade, estou falando para você abrindo o meu coração agora. Eu comecei a vasculhar o coração, sabe? Eu encontrei coisas da minha infância que não foram vencidas ainda. Essa semana eu tive uma sessão com a minha psicóloga e abri o coração para ela de algumas fraquezas que eu tenho. E ela ali tentando me ajudar de alguma maneira, sabe? E eu tomei a decisão de crescer. E dói crescer. E dói crescer. Dói mesmo. Dói mesmo. Quase que literalmente. Fiz um plano de ação do tipo o que, quando e onde. Uma estrutura para poder manter isso e avançar. E de ontem para hoje eu já vi melhora. Amanhã, se eu não ficar dentro da estrutura, essa melhora vai embora. Isso chama-se maturidade. Você vai aproveitar esse momento de pandemia para crescer? Você vai aproveitar esse momento para mudar, crescer e glorificar o nome de Deus? Deixa eu te dizer uma boa notícia. A pandemia do coronavírus vai passar. Amém? Já está passando em alguns países do mundo. Nós chegou depois, então passa depois, mas vai passar. Eu queria terminar com uma história que eu ouvi um dia desse na meditação matinal e eu queria compartilhar com você. Depois disso a gente vai orar, tá bom? Vamos terminar.
um rei queria se livrar de um servo dele, a quem ele não tinha muita estima, sabe? Queria assassiná-lo mesmo. Mas ele não queria deixar vestígios, então ele propôs um problema para aquele cidadão. Chamou-o na presença de vários outros e disse assim: olha, eu tenho um desafio para você. E se você não cumprir esse desafio, você será morto. O rapaz se assustou. Qual é o desafio, majestade? E o rei disse assim: eu queria que você conseguisse para mim uma palavra, que nos momentos de grande euforia, quando eu estivesse perturbado, me trouxesse paz, tranquilidade. E que nos momentos de grande desânimo, me trouxesse o ânimo de volta. Aquele rapaz ficou assustado. Que desafio? Ele falou: você tem 24 horas. Amanhã eu quero você aqui com essa palavra. Pode ir embora. E ele foi embora. Chegou em casa, contou para sua esposa. E passaram horas, a noite acordado e pensando numa palavra. Até que a sua esposa conseguiu essa palavra. Foram deitar, feliz da vida, acordou no outro dia. E quando chegou a hora, o rei chamou ele à frente. E ele disse: encontrei a palavra, majestade. E o rei ficou assustado. Como assim? E que palavra é essa? O servo disse: a palavra é passará. Nessa vida, querido, tudo passa, tudo é passageiro. Só Deus é eterno. Só Deus é eterno. Passará. A pandemia passará. E nós precisamos estar preparados para viver o melhor de nossas vidas, para glorificar o nome de Deus quando isso passar. As coisas boas passam, assim como as ruins também passam. Tenha paz no coração e que a palavra de Deus abençoe a tua vida. Que as lições de hoje, que aprendemos aqui hoje, possam fazer parte do teu caminhar e que você amadureça e cresça para a honra e glória de Deus. Você pode orar comigo? Senhor Deus e Pai, embora nós não quiséssemos passar por essas situações que estamos passando agora, nós cremos que o Senhor, por meio dessas situações, vai trazer o bem para aqueles que te amam. Nós te amamos, Senhor. Eu te amo, Senhor. Este meu irmão, essa minha irmã que está assistindo esse vídeo também te ama. Opera para o bem de cada um de nós. Faze-nos crescer, Senhor. Nós te agradecemos até por essa situação, porque por meio dela nós vamos crescer, sim. Agora, o crescimento não é automático. O processo pode ser natural, mas não é automático. Então nos ajude, Senhor Deus, a crescermos diante do Senhor. E quando essa pandemia passar, que todos nós sejamos encontrados maduros, maduros emocionalmente, maduros financeiramente, maduros espiritualmente, maduros fisicamente. Fica conosco, Senhor. Dá-nos um restante de sábado abençoado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que essa palavra abençoe a tua vida. Um grande abraço do teu pastor.